Olá, meu povo. Espero que todas as pessoas estejam bem. E mais uma vez somos chocados com um crime de feminicídio, onde ocorre dentro da estrutura de segurança pública. Um policial militar finalizou sua companheira, que também era policial militar. E percebemos que esse crime está dentro de todas as camadas sociais. Logo, não é possível atacar esse problema, que é o feminicídio, que é o machismo, a misoginia, sem ir na sua raiz, que é o sistema que ideologicamente coloca que existem seres humanos naturalmente dominadores e aqueles naturalmente subjugados. Antes de dialogar muito sobre isso, quero convidar todos e todas a estarem se inscrevendo no canal, seguindo nas demais redes, curtindo, compartilhando, comentando, para que a gente possa estar sempre produzindo conteúdos nesse tema e fazendo a nossa sociedade pensar sobre tudo que a circula. Quero iniciar pontuando que não tem como a gente aqui discutir o fim da misoginia, o fim do machismo, sem falar de raça, de classe, gênero e sexualidade, porque todas essas separações não são naturais, mas sim sociológicas, e elas são criadas como engrenagem dentro de um sistema que é muito mais amplo, o sistema de dominados e dominadores, que é o sistema liberal capitalista. Então vamos destrinchar esse crime, onde, como e por que ele ocorreu. Vamos observar que as duas pessoas envolvidas estavam na profissão de policiais militares. A Polícia Militar é uma organização de segurança pública onde seu próprio nome é problemático. Militar. Militares são para defender a área de um Estado-nação perante outros Estados-nações. Ou seja, não é para existir polícia militar. A polícia ela tem que ser única e exclusivamente civil. Porque a própria lógica de militarização é uma lógica de combate. E a polícia não deve servir para combater a população. Claro que historicamente nós sabemos que a segurança pública ela não é criada para proteger a população. Isso é o que deveria ser, é o que podemos ressignificar, mas esse não é nem a origem e nem a realidade atual. Sabemos que a segurança pública ela serve para defender o patrimônio e a vida da elite socioeconômica e subjugar, manter oprimidos, manter sem forças para lutar contra o sistema que o domina, a classe trabalhadora. Ela, por ser militar, não deveria estar agindo em sociedade, porque militar é para estar em proteção do território do Estado-nação perante outro Estado-nação. Ou seja, ela funciona numa lógica de um possível inimigo. E, se tratando de sociedade, essa lógica de possível inimigo não deveria ser praticada. E essa lógica, se percebemos quando, por que e como a polícia militar foi criada e a própria segurança pública que deveria ser para defender o público, como o nome diz, mas na realidade ela funciona para proteger a propriedade privada da elite socioeconômica, porque como nós vivemos no liberalismo, no sistema liberal capitalista, a propriedade privada é mais importante do que a vida, do que o corpo. Então, só os donos de propriedade privada merecem ser protegidos. E quando a gente fala de propriedade privada, não estamos falando de uma casa, de um carro, de uma roupa, de um celular. Propriedade privada são as grandes indústrias, são os grandes latifúndios, são o que gera capital. Capital não é dinheiro. Muitas vezes a gente usa como sinônimo, né, no senso comum, mas capital é o que gera dinheiro. E o que gera dinheiro em grande reprodução. Não é seu pequeno comércio, sua pequena padaria, seu pequeno mercadinho. Não é isso que é o capital. O capital que gera sempre essa reprodução de mais valor. A polícia militar serve, como toda a segurança pública, para defender essa propriedade. E para defender essa propriedade, nós sabemos a origem do trabalhador no Brasil e a origem da elite socioeconômica brasileira, vemos que é para proteger o branco e o homem branco, pois é o branco que era o senhor de engenho, o dono dos grandes latifúndios e que posteriormente investiu para as grandes indústrias. Dentro da estrutura polícia militar, nós sabemos que a própria separação entre praças e oficiais ocorre também a divisão racial. Nós sabemos que há mais oficiais brancos que praças brancos, assim como há mais praças negros que oficiais negros. Isso é um fato. E quanto maior a patente, mais embranquiçada fica. E percebemos na ação das ruas. Porque se essa militarização ela já proíbe que o subalternizado, que são os praças, faça qualquer
luta contra essa opressão, porque eles dizem que é indisciplina e a indisciplina é punida. Ou seja, militar não tem direito à greve, não tem direito a protesto, seja tanto nas Forças Armadas, seja na segurança pública. Então a Polícia Civil pode fazer uma greve, cumprindo todo o regulamento que existe, que também é feito para impedir. Mas eles têm mais possibilidade de fazer do que um policial militar que tanto não pode fazer por determinadas regras, quanto é colocado como crime fazer. Se o policial militar não pode fazer greve, ele pode ser subjugado e humilhado de diversas formas. E sendo humilhado dessas formas, sua raiva, ele vai precisar expurgá-la. E como o policial militar expurga suas raivas? É justamente agredindo a população pobre e não branca de periferia. Percebemos todos os dias, mas já está tão normalizado, tem inclusive pessoas que apoiam essa atitude, justamente mais uma vez trazendo Marx, a ideologia do tempo dominante, a ideologia do grupo dominante. Ou seja, mesmo eu como negro, eu tendo a aprender que a polícia tem que agredir o não branco mesmo, porque o não branco é o potencial criminoso. Se a maioria dos pobres são não brancos e a maioria dos pobres que cometem crimes contra o patrimônio, logo são esses que são inimigos por natureza. Eu não faço a crítica, não aprendo a fazer a crítica do que gera a pobreza e do que a pobreza faz no indivíduo. Eu simplesmente o acuso porque desbeneficia com a riqueza quem merece e com a miséria quem merece. Né? Tá a religião entrando aí no problema que também tem que ser discutido. Veja como são camadas e por isso que nós somos radicais de ir na raiz do problema. A polícia militar, tendo essa doutrina, ela não se limita na raça. Se toda ideologia da classe dominante entra nessa organização e na instituição de segurança pública, e isso infelizmente não está restrito à polícia militar, mesmo a polícia civil tem todos esses problemas, mas se toda ideologia entra, assim como o racismo também entra o machismo, a misoginia. Porque se tem a ideia que a mulher é o sexo frágil, não consegue fazer exercícios físicos muito brutos, não conseguem ver a violência porque elas são sensíveis, né? Não conseguem reproduzir a violência porque são sensíveis. Logo, uma policial, ela, para mostrar que ela sim pode a esses machistas dentro da corporação, ela acaba reproduzindo toda uma violência também nas ruas, com as pessoas não brancas de periferia, pobres. Mas isso não é porque a mulher, quando está com poder, é mais violenta, não é nada disso, porque, partindo com o senso comum, poderia se apontar isso. Mas não é porque ela sofre tanta repressão dentro da sua corporação, dentro da organização polícia militar, dentro da instituição de segurança pública, ela é tão massacrada, é tão humilhada, que ela precisa mostrar para esses machistas, para esses racistas, para esses violentos, que ela consegue ser tão quanto eles. E aí ela reproduz. Nós vemos o caso de uma policial feminina negra que mandou um PCD correr e o finalizou pelas costas. E isso tem vídeo mostrando. Hoje, com todo mundo com celular, inclusive eles tomam os celulares das pessoas, eles impedem que as pessoas filmem, eles, quando invadem uma periferia, eles pedem pra gente desbloquear nossos celulares sem mandato, ver o que tem de conteúdo. Isso acontece na periferia e todo mundo sabe, todo mundo normaliza. Nós temos diversos casos filmados de policial agredindo com socos e pontapés pessoas rendidas, muitas sem nenhum flagrante, outras com flagrante sim, mas existe uma lei que elas têm que ser conduzidas e julgadas e não agredidas no meio da rua. Mas já há diversos vídeos deles agredindo, há vídeos deles e não acontece nada. Faz aquela agonia na TV, aquele show, como o Marx diz, que as coisas se repetem como tragédia. Né? Os acordos são feitos às portas fechadas. São as conversas de advogados fora de julgamento, a conversa de juízes, a conversa de um oficial com um juiz, com um político. Então essas conversas acontecem nos bastidores e o resultado, a gente vê a representação, a tragédia nos julgamentos, na mídia televisiva, jornalística como um todo, agora nas redes sociais digitais. Percebam que normalizamos e acaba não acontecendo nada. Porque quantos aí vocês lembram de casos que ocorreu um crime, que foi para julgamento na mídia e nós acompanhamos até o final? Geralmente a gente acompanha quando está aquele burburinho, aquela agonia, depois esquecemos. O caso da menina que foi assassinada perto da Universidade do Estado da Bahia pela polícia militar. Cadê? Sumiu da mídia. Aconteceu o quê? Recentemente, na posse da reitora da UNEB,
As mães que tiveram seus filhos finalizados por essa segurança pública foram fazer esse protesto. Mas o governador correu, fugiu. E aí tem gente que, cada um tem seus motivos, não querem criticar o governador do estado, porque ele é o homem que se diz afro-indígena. Se ele é ou não vou entrar aqui no mérito, mas é o que ele afirma. Porque não pode criticar o governador de esquerda, porque senão a direita volta. A direita tinha uma segurança pública genocida. A esquerda entra e continua a política genocida. O que é que vocês esperam que a população faça? E aí o problema é da esquerda radical que está fazendo a crítica? Não, o problema é do que vocês estão executando. Ah, mas o governador não pode controlar a polícia. Mas, após 2 casos de execução em massa, ele aparecer na mídia parabenizando, ele poderia evitar fazer isso, já que ele não pode controlar. Já que eu não posso fazer nada em ação, a palavra também é uma ação. Se pronuncie que você repudia essas ações e não bata a palma ou se silencie. Veja quantos problemas tem nessa organização polícia militar. E aí, claro que mediante tudo isso, o homem policial militar vai ser violento com as suas companheiras. É um clássico de meme falar que policial militar é corno. Todo mundo brinca sobre isso. Mas esses homens embrutecidos que vê esses memes, qual vocês acham que vai ser a reação dele? É realmente se conscientizar e mudar essa visão machista? Ou é passar a ser mais violento e ele colocar em prática o plano de execução? Porque na mente dele e pela ideologia social, ele tem esse direito. A traição é um crime que pode ser punido com a pena capital, na mente desses machistas. Veja como é impossível falar contra o feminicídio, contra o machismo, a misoginia, sem falar do racismo, do classismo, do elitismo, da LGBTfobia, né? De todos esses problemas. Devo trazer aqui que dificilmente uma pessoa não branca, pobre, de periferia, vai estar triste com qualquer coisa que aconteça com um policial militar. Eu não consigo me entristecer por um policial militar, independente do seu gênero, da sua raça. Já vi policiais militares aparecendo com imagens das entidades de candomblé, eu quanto candomblécista. Eu não sinto nenhuma empatia, porque eu vejo todos os dias o que eles fazem, que eles servem à elite socioeconômica. Não adianta eu estar com a imagem de meus orixás, mas nas ruas eu proteger a propriedade privada daqueles que são os racistas religiosos. Não adianta nada eu estar representando qualquer minoria de poder político, desde quando, ao sair na rua, eu ajo violentamente contra eles ou vejo ações violentas contra eles e me calo. Não tem como ser empático com o policial militar. Porém, tem como a gente pegar esses exemplos e mostrar às próprias pessoas que estão dentro dessa polícia militar o quanto elas precisam lutar contra essa opressão e mostrar às pessoas o quanto o sistema da forma que ele é problemático. De pegar o que acontece e fazer uma análise sociológica e apontar a verdadeira solução, que é combater e extinguir a ideologia socialmente dominante, que é a ideologia da elite socioeconômica, de que há seres humanos superiores e seres humanos inferiores, e que essa superioridade e inferioridade é dada a partir da sua raça, do seu gênero, da sua sexualidade, da sua normalidade física, porque a normalidade é dado também em sociedade, a normalidade não é natural. Nós só acabaremos com essas engrenagens atacando o que realmente as alimenta, que é o sistema liberal capitalista. Espero que todos e todas contribuam aí com o pensamento, discordando, concordando, trazendo outras perspectivas. Se inscrevam no canal, sigam nas demais redes, curtam, compartilhem, comentem e vamos até a vitória sempre, camaradas.